Está no ar o Upgrade na Rádio Futebol Clube. Muito boa noite a você que é apaixonado por esporte. Aqui tem futebol europeu, Campeonato Brasileiro, Libertadores e também a seleção comandada por Tite. Grande abraço a você que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 21 de maio. Vamos falar muito de futebol internacional, um pouco também do futebol brasileiro. A seleção que já começa, os jogadores já começam a se apresentar na Granja Comari. E agora o Brasil já tem a sua reta de chegada para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. E vamos aguardar. O Neymar hoje, inclusive, chegou em grande estilo, de helicóptero, aquela coisa toda, né? Nós vamos abrir falando do futebol europeu, que viveu um fim de semana bem interessante. Boa noite, Fábio Salgueiro. Fala, Carlos Lima, boa noite. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Estamos na área. Estamos na área. E hoje nós temos neste momento o Upgrade, logo mais às 9 da noite. Não perca o Fora do Campo, hein? Vamos dar uma geral aí, o nosso programa de debates de toda segunda-feira aqui na Rádio Futebol Clube, hoje 9 da noite. Fique ligado no Fora do Campo comigo, com o Fábio Salgueiro e com o Zé Boquinha, para a gente debater tudo o que aconteceu nesse fim de semana. E não foi pouca coisa, não. Bom, Salgueiro, no sábado, né, o Buffon se despediu da Juventus, vitória da Juve contra o Verona, 2-1 em casa, tal. A Juventus jogou para o gasto, né, já havia conquistado o título italiano de forma antecipada, valeu pela festa. E agora o Buffon vai, né, definir a sua vida, se continua jogando, se para, se aceita os milhões que o Paris Saint-Germain está oferecendo para ele. Aliás, essa notícia já começou a agitar o noticiário lá na França, viu, Salgueiro? A possível ida do Buffon para jogar ao lado do Neymar. Se é que o Neymar vai continuar no PSG, você acredita? Que o Neymar vai continuar no PSG, eu acho pouco provável. Para mim, o Neymar e o seu staff não são confiáveis, não creio que ele vá continuar. Onde há fumaça, há fogo, eles adoram uma fumaça, então pode ser que ele bata no Real Madrid. Agora, que o Buffon possa jogar no PSG, eu acredito sim. Já que a gente não pode ter o Buffon perto da gente aqui, já imaginou jogando num gigante brasileiro aqui, que maravilha seria ele finalizar a carreira aqui? Então eu torço realmente para que ele vá para o PSG, porque é a chance de vê-lo mais uma vez em ação na Champions. Não que ele vá vencer ou não. Isso aí é uma outra história e a Champions não teve o prazer de ver o Buffon campeão. Mas seria muito legal vê-lo jogar num clube de ponta, num clube que vai brigar por títulos. Eu acho que ele merece, Eu gostaria muito de ver o Buffon por mais umas 2 temporadas em ação, Lima. Bom, em relação, eu também gostaria, estou torcendo muito para ele ir para o PSG, ou para qualquer outro time. Eu não gostaria que o Buffon parasse agora, né? E ele ainda tem condição de jogar em alto nível numa grande equipe da Europa. Tomara que seja o PSG. Em relação ao Neymar, eu tenho ouvido muita coisa. Agora, eu não sei se é para dar uma esfriada, para o preço não subir tanto, tal, mas já ouvi dizer que o Real Madrid não tem assim tanto interesse no Neymar e não vai procurar o atacante brasileiro. E do outro lado, né, por outro lado, na esteira dessa informação, dizem que o Manchester United está só ali, ó, na espreita. Se o Real Madrid não quiser, Manchester United, vai tentar levar o Neymar. O que você acha? Porque, tudo bem, o Neymar ir para o Real Madrid seria, não precisa nem perguntar, né? Todo mundo vai dizer que tem que ir mesmo, aquela coisa toda. Agora, e para o Manchester United, valeria a pena, Salgueiro? Olha, Lima, na verdade o Manchester United é um time também gigante europeu, né? É só a gente pegar a história, pegar o peso da camisa, tradição do Manchester, não dá pra gente minimizar, né? Agora, e é aquela coisa, né? O Manchester United tá precisando de um cara assim, né? A gente vê que o Mourinho tenta dar liga pro time, o time tem até uma força de conjunto, mas falta aquele cara para desequilibrar, né? Eles já falaram no Bale para a próxima temporada, que seria um cara que cairia com uma luva. O Neymar seria uma espécie de cereja no bolo, né?
Agora vai muito do que o Neymar projeta para a sua carreira, se ele projeta só realmente milhões, ou se ele projeta realmente jogar na Inglaterra. O Manchester United seria uma boa porta também, um bom caminho a ser trilhado, sem dúvida nenhuma. E também lá tem bastante dinheiro, né? Tem dinheiro no Real Madrid, mas tem dinheiro no Manchester também. E o Mourinho, outro jogador que é sonho de consumo dele é o Willian. Ele já trabalhou com o Willian no Chelsea, ele gosta muito do jogador brasileiro, né? É outro que nessa janela aí poderá trocar o lado azul pelo lado vermelho lá na Inglaterra. E já que estamos falando da Inglaterra, sábado passado aconteceu a final da Copa da Inglaterra, né? A FA Cup, que é a competição mais antiga do futebol mundial, engloba equipes de todas as divisões, o campeonato inglês, aquela coisa toda. A final normalmente acontece em Wembley, né? Primeiro no velho Wembley, depois no novo Wembley. Em alguns momentos, né, quando o primeiro Wembley foi demolido para a construção do segundo, o estádio Millennium, né, no país de Gales, foi utilizado para abrigar, para receber as finais dessa competição. E aí, no sábado até teve aquele detalhe que a gente falava hoje pela manhã, né, no Bom Dia Esportes, que normalmente os casamentos da realeza britânica acontecem durante a semana. Aí dessa vez, né, no casamento do sábado, no casamento real, né, eles resolveram fazer no sábado, no mesmo dia do jogo da FA Cup. Então, o que a Federação Inglesa fez? Colocou o jogo num horário mais tarde, né, ele seria realizado no horário brasileiro de manhã, acabou acontecendo 1h15 aqui, 5h15 lá, para não competir com o casamento real. E aí o que aconteceu? O Manchester United foi melhor, teve mais posse de bola, pressionou, mas quem ganhou foi o Chelsea. E aí perguntaram para o Mourinho se ele reconhecia, se ele dava os parabéns ao seu ex-clube pela conquista da FA Cup. I congratulate them because they won, but I don't think they deserve to win. I'm quite curious to know what you say, what people write. I'm quite curious about, because I can imagine if my team played like Chelsea did, I can imagine what everybody was saying. I gave everything I could. I know that the players today, they gave absolutely everything. It was a bit hard for us. Bom, ele sempre tem que dar aquela pitadinha, né? Ele não tem jeito. O Mourinho, ele fala mesmo, eu gosto das entrevistas do Mourinho. Ele falou, bom, eu cumprimento, porque afinal de contas eles ganharam, eles foram campeões, mas eles não mereceram ganhar, né? E aí um pouco mais adiante ele faz uma análise tática, ele fala que foi difícil jogar sem o Lukaku, porque o Lukaku só pôde entrar faltando 15 minutos, e que o Chelsea sabia disso, que sem o Lukaku o Manchester United perderia poder ofensivo, né? E aí ele até falou que, ele só voltou a falar que aquilo que a gente costuma dizer aqui no Brasil, Salgueiro, que o Chelsea estacionou um ônibus ali na porta do gol, né? E não tinha como passar. Fez um gol no contra-ataque, num pênalti, convertido pelo Hazard, e aí o Chelsea ficou o gol foi aos 22 do primeiro tempo, e aí o resto do jogo só o Manchester United batendo, Courtois fazendo defesas importantes, né? A defesa do Chelsea trabalhando bastante, e por outro lado, o Conte reconheceu que não tinha outra maneira para ganhar esse troféu. For sure, I think it was the only way to win a trophy. The only way, and for sure you can play and to build, to have more possession, to try to play in a different way. But for sure, I repeat, with these players, this is the best formation if we want to reach a success. Today, I must be honest, this is the only way to win the trophy. The players was very good. Eu preciso ser honesto, não havia outra alternativa, não havia outro caminho, outra maneira para a gente conquistar. Existem outras formas de jogar, ter posse de bola, aquela coisa toda, mas se eu quisesse ser campeão hoje, eu tinha que jogar do jeito que eu joguei, e deu os parabéns aos jogadores. E na sequência da coletiva, ele diz que ainda não sabe do futuro dele, que ele tem contrato até o ano que vem, mas que se a direção do Chelsea achar, entender que ele não serve mais, que ele vai entender com muita tranquilidade uma possível demissão, Salgueiro.
Então, Lima, você sabe que, vamos por partes, né? Eu entendo a postura do Mourinho, porque existem alguns profissionais no mundo da bola que eles ganham alguns rótulos e ninguém tira, né? Então, quando ele fala assim, olha, tudo bem, não mereceram vencer, e se eu tivesse vencido dessa forma, eu queria ver o que estavam falando comigo, é porque incomoda ele, né? Porque ele já levou uma Champions jogando assim, né? Realmente jogando com todo mundo atrás e numa bola espirrada, numa única bola, foi lá e venceu o jogo e acabou batendo o campeão assim. Isso faz parte do futebol. O problema é que o Mourinho, quando ele joga para frente e quando ele joga realmente em busca da vitória e de tentar fazer o resultado e não consegue, aí ele quer ouvir a contrapartida, e nem sempre acontece, porque existem rótulos, existem carimbos que a imprensa dá realmente, que alguns profissionais do mundo da bola recebem, e isso incomoda no íntimo do cara, sem dúvida nenhuma, né? Eu lembro que o Corinthians, quando foi campeão em 2012 da Libertadores, de forma inédita, o Tite se mostrou incomodado algumas vezes, porque falava que o Corinthians jogava por uma bola só, e jogava lá atrás, ficava só dando carrinho e segurando o resultado. E ele falou que não era bem assim, que estavam sendo injustos com ele. Mas, enfim, eu compreendo, né? E, por outro lado, é aquela coisa, foi uma proposta do Conte, o Conte admitiu as dificuldades e saiu vencedor. O futebol, assim, o futebol é um barato por causa disso, porque realmente são propostas, você pode gostar ou não, mas existem propostas que acabam saindo vencedoras. Ah, sem dúvida. E o Conte, você acha que ele continuará no Chelsea ou não? Olha, na verdade, assim, depende muito do que o Chelsea quer, né? Eu acho que, apesar de repente, o Chelsea ficar com uma ponta de frustração da temporada, alguma coisa eu achar que poderia ter atingido voos mais altos aí com o Conte, eu gosto da forma do Conte armar o time, eu gosto da forma que ele comanda, e eu acho que mais uma temporada, ele no comando do Chelsea, eu acho que o Chelsea poderia ter um crescimento técnico e tático ainda maior. Eu acho que o Chelsea sairia ganhando. Agora, o mercado agita muito no final da temporada, né, Lima? Sinceramente, o meu feeling eu não sei. Para o Chelsea seria bom que ele continuasse. O detalhe é o seguinte, a FA Cup é muito legal de ganhar, todo mundo quer ser campeão, quer ter um troféu, só que ao contrário de outros países, ela não dá vaga para a Champions. As vagas da Champions League na Inglaterra são dadas aos 4 primeiros colocados no campeonato inglês, que nesse ano foram Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool. O Chelsea em quinto e o Arsenal em sexto vão para a Liga Europa. E o Burnley, que ficou na 7ª colocação, vai para a fase de classificação da Liga Europa. Então, o Chelsea, eu não sei, você trocaria, por exemplo, um título de uma Copa como a da Inglaterra por uma vaga na Champions League, Salgueiro? Ou você acha mais importante ser campeão, mesmo que não indo para a Champions? Não, eu trocaria a vaga sim, Lima. Eu trocaria numa boa, porque a Champions tem uma projeção muito grande, né? Inclusive de dinheiro, eu acho que é muito maior. E eu acho que a Champions tem mais a cara do Chelsea. O Chelsea é um magnata que banca, o Chelsea tem história, já bateu campeão, entendeu? Então eu trocaria. Todo mundo defende o seguinte, que o importante é na temporada terminar com o título. E eu até concordo, Lima, todo título é importante. Aqui, trazendo para a nossa realidade, o Campeonato Paulista é importante. Perdeu força, é fato. Eu, às vezes, ironizo dizendo que é paulistinha, mas é fato. Terminar o ano com um título, pelo menos, você, de certa forma, saboreou e fez a sua torcida saborear com uma conquista. Agora, é lógico que uma vaga na Champions League tem um peso muito grande para o Chelsea, seria ótimo. E tem um detalhe também em relação ao Burnley, né? O Burnley acabou herdando aí essa vaga para a fase classificatória da Liga Europa, porque o Manchester City ganhou a Copa da Liga, porque a FA Cup não dá vaga para nada, mas a Copa da Liga dá vaga para essa fase preliminar da Liga Europa, porque é uma competição que surgiu em 61 e o criador dela, ele meio que ameaçou o pessoal da UEFA. Olha, se vocês não derem uma vaga para a gente, pelo menos na antiga Copa da UEFA, né, porque naquela época não era Liga Europa, a gente pode
outras equipes da Inglaterra poderão ficar fora da Copa da UEFA e tal. E aí os caras sentiram a pressão e liberaram. Então, curiosamente, a Copa da Liga, que é menos importante do que a Copa da Inglaterra, dá uma vaga na Liga Europa. Né? E a Copa da Inglaterra não dá vaga para nada, mas é legal você ser campeão. Então, como o Manchester City foi campeão inglês e também ganhou a Copa da Liga, o 7º colocado, no caso o Burnley, acabou herdando aí essa vaga, o que para ele é espetacular, né? Um time como o Burnley ter a chance de disputar uma Liga Europa é bem legal, eles devem estar felizes da vida. Bom, Salgueiro, quando o Arsène Wenger saiu do Arsenal, falou-se muito em técnicos portugueses, né, assumindo. No final da semana passada eu li uma matéria no site da BBC dizendo que o Thierry Henry seria convidado para ser o novo manager, né, do Arsenal, porque lá é manager e o cara, além de ser técnico, ele também tem autonomia para contratar jogador, aquela coisa toda, pela história que o Henry construiu no clube e tal. Vários nomes estavam sendo comentados, mas no final das contas, rapaz, sabe quem está conversando com a diretoria do Arsenal e poderá ser o novo técnico do time inglês, Salgueiro? Você não vai acreditar. Quem? Tem algum palpite aí ou não? Putz, agora você pegou de calça curta. Então, mas pelo seu tom de mistério, deve ser uma surpresa muito... Deve ser uma zebra, me conta. Como diria um comentarista amigo meu, é um chapinha com grife. Peraí. Uai, o ex-PSG? O Unai Emery, rapaz. Está conversando com... Teve um comentarista que eu conheço que falou que o Unai Emery era um chapinha com grife, o Tacílio Gonçalves, foi técnico do Palmeiras na década de 90, antes do Luxemburgo assumir, né? E ele tinha o apelido de chapinha. E uma vez um amigo meu falou isso: olha, esse Unai Emery me lembra muito o chapinha, ele parece um chapinha com grife. Por isso que eu falei, claro que foi o Salgueiro que disse isso. O Unai Emery, eu também fiquei surpreso quando eu li a notícia. Ele ainda não assinou, mas é o cara que está negociando, né? E se chamaram o Unai Emery para conversar, você acha que ele não vai topar dirigir o Arsenal? Tá na cara que vai, né? Hã? Com certeza, até porque eu achava que ele tivesse saído em baixa do PSG, né? Porque a última entrevista dele do PSG, inclusive, foi uma entrevista... Quer dizer que ele mostrou uma falta de personalidade tremenda. Eu, se fosse ele, eu teria pegado o boné antes e tinha saído do clube, quando ele falou que tudo tinha que ser feito pela felicidade do Neymar, e ele acatou, de certa forma, tudo isso. Foi muito ruim para ele, eu acho, né? Mas não, pelo jeito ele está com moral na Europa, e o Arsenal para ele seria maravilhoso. Agora não sei se até que ponto para o Arsenal seria bom. Talvez ele pudesse ter o Arsenal na bagagem dele agora como uma reviravolta, como uma grande chance de dar a volta por cima, né? Ele que é um cara que conseguiu uma certa projeção, mas no PSG, sinceramente, ele decepcionou. Sem dúvida nenhuma. Mas quem sabe ele, na Inglaterra, ele reencontra o seu caminho, né? É um técnico aí que chegou a ser badalado, tal, num determinado momento, mas é aquilo, a perda da Champions League com o Neymar lá, embora o Neymar não tivesse participado do segundo jogo, mas quando ele jogou o primeiro também tomou de 3-1 lá em Madrid, então isso aí acabou pesando, embora ele tivesse conquistado a tríplice coroa lá na França, né? Ganhou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Copa da Liga da França, aquela coisa toda, mas isso não foi suficiente, né, para que o Unai Emery continuasse no Paris Saint-Germain. E a última notícia do futebol internacional, a gente já havia falado no Bom Dia Esportes, mas é bom falar de novo, porque é uma coisa que não acontece toda hora, né? O Eintracht Frankfurt ganhar do Bayern de Munique de 3-1 e conquistar a Copa da Alemanha, já que estamos falando de Copas, foi um feito que dificilmente não, jamais será esquecido pelo torcedor de Frankfurt, né, Salgueiro? Alô, Salgueiro? Oi, Lima, deu um picote na ligação aí, tudo desculpa. Bem. Não, eu estou dizendo que a gente já falou de manhã, mas só para não deixar passar, Frankfurt em festa, né? Afinal de contas, não é todo dia que você derruba o todo poderoso Bayern de Munique, ganha de 3 e ainda, né, de quebra leva a Copa da Alemanha para casa.
Não, você imagina como que tá realmente a cidade, né? Pouca cerveja, não? Pouca cerveja? Verão europeu, pouca cerveja lá na Alemanha para comemorar ou não? E merecidas cervejas, né? Fala a verdade, merecidas doses de cervejas maravilhosas. Agora é o seguinte, até porque a gente sabe da projeção do Bayern de Munique e na verdade, o futebol que ele apresenta e o tanto que ele ganha na Alemanha, né? Então, quando você bate realmente uma equipe como o Bayern de Munique numa decisão, e o Bayern de Munique completo, né, Lima? Então, quer dizer, tem um peso maravilhoso. A Eintracht fecha a temporada realmente de forma realmente em êxtase, né? Com um título que eu imagino quanto está sendo festejado. Sem dúvida nenhuma. Então agora, já que falamos do futebol internacional, futebol europeu, vamos virar a página. Futebol brasileiro, fim de semana agitado. Só uma última coisa que eu ia esquecendo. O Nainggolan, rapaz, ficou fora da convocação da seleção belga e disse que não quer mais saber de seleção, viu, Salgueiro? Falou, então, já que eu não vou pra Copa, estou aposentado. Essa aí me surpreendeu, hein? Tava achando que ele fosse. Você não tava, não? É isso. E na verdade surpreendeu a ele também, né? Porque realmente você nota que ele ficou realmente sentido. E aquela coisa, né, Lima, dependendo da forma que acontecem as coisas também, é um duro golpe para o jogador aceitar, né? É muito complicado. E, poxa, ele fez uma temporada muito legal com a camisa da Roma, né? A Roma quase chegou na final da Champions League, né? E o Nainggolan teve participação decisiva em alguns jogos, aquela coisa toda. Então, poxa, ele não tá nem na pré-lista, aí não dá, né? Aí o cara fica desanimado mesmo. Agora vamos falar do futebol brasileiro. Quem não está desanimado, muito pelo contrário, é o Palmeiras, né? O Verdão que ganhou do Bahia 3-0. Eu fiz uma projeção hoje dando conta de que o Palmeiras na próxima rodada pode assumir a liderança do Brasileirão. Mas só que no meio de semana tem um jogo relativamente tranquilo, né? Copa do Brasil, recebe o América Mineiro na Arena, já fez 2-1 lá em BH. É um jogo, de repente o Roger pode até movimentar alguns jogadores que estão parados nessa partida, ou você acha que é melhor não arriscar, Salgueiro? Não, eu acho que dá para arriscar, Lima, com todo respeito ao América Mineiro, e eu acho que quem acompanha o desempenho das equipes sabe. O Palmeiras definiu a coisa lá, né? Então, o jogo da volta aqui, o Palmeiras é super favorito, o Palmeiras está com o controle da situação em mãos, ou melhor, nos pés. Então, eu acho que dá para arriscar, sim, dá para de repente colocar um time alternativo e deixar alguns jogadores importantes no banco de reservas. Um jogador que a gente tem contestado bastante, né? Que é o atual momento dele, que é o Dudu. As informações que eu obtive hoje com algumas pessoas que acompanharam os treinos, o treino do Palmeiras à tarde, disseram que ele treinou muito bem, ele fez 2 gols nos treinos, então vamos ver se de repente ele consegue efetuar o mesmo desempenho, desenvolver o mesmo desempenho com a bola rolando nos 90 minutos no jogo oficial, porque no treino ele está indo bem. Enfim, eu acho que o Palmeiras realmente tem um jogo relativamente fácil, e quando a gente fala isso, é em cima do desempenho, né, de maneira nenhuma desprezando, faltando com respeito com o América Mineiro. Simplesmente porque o Palmeiras é melhor e provou isso já no primeiro jogo e deve provar no segundo também. O Dudu não jogou sábado porque estava suspenso, mas a atuação do time foi tão boa, né? O William jogou bem, o Borja jogou bem, o Keno jogou bem. Aí o cara se coça, né, Salgueiro? Opa, deixa eu começar a correr de novo aqui, porque senão eu vou perder a minha boquinha no time. Então pode ser até que tenha feito bem pro Dudu essa ausência no jogo diante do Bahia, ele olhar o que os companheiros estão fazendo para que ele volte a jogar o que ele sabe, porque que é um grande jogador, ninguém tem dúvida, né? É verdade, e é aquela coisa, né, talvez por ser um ex-jogador e acompanhar e conhecer e a fundo os atletas, ele deve estar esperando o seguinte, que o Dudu dê a volta por cima jogando e ficando no time titular, né? Agora, a gente já comentou muito sobre isso durante o dia de hoje na nossa programação da Rádio Futebol Clube.
O Keno e o William estão em ótimo momento no time do Palmeiras, estão jogando muito, os dois abertos pela beirada do campo e o Borja centralizado, e o Dudu destoa demais. Para mim, o trio ofensivo seria esse sem o Dudu. Já que estamos falando de atacantes, você acha que com a partida que fez ontem, o gol que marcou, o Diego Souza definitivamente virou camisa 9 do São Paulo? Eu acredito que sim, Lima. Você sabe que eu sinto ainda o Diego Souza pesado em campo, meio que se arrastando às vezes, mas não falta vontade. E eu disse há algumas semanas, quando o Aguirre tentou envolvê-lo numa negociação, que ele estaria fora dos planos, que ele custou 10, eu lembrei que ele havia custado 10 milhões para o São Paulo, e que tinham que chegar para o Aguirre e falar, ele tem que jogar, ele custou muito caro, a gente não pode rasgar dinheiro assim. Então eu não sei se levaram a ferro e fogo, mas o Aguirre começou a dar oportunidade para ele tem aparecido bem, ele tem feito gols, ele tem sido decisivo diante da realidade do São Paulo, que é uma realidade também de um time apenas regular, que busca um novo horizonte aí, mas eu, de certa forma, eu acho que é importante o Diego Souza estar jogando, tá participando e está tendo uma evolução junto com o time, porque 10 milhões não é brincadeira, você não pode rasgar dinheiro assim, né? Você tem que realmente apoiar e apostar no cara, e numa boa, né? Dentro da realidade do futebol brasileiro e do elenco do São Paulo, o Diego Souza pode jogar e pode ser útil sim. Tricolor, que é o único invicto do Campeonato Brasileiro. No Santos, você acha que o Jair tem vida curta, Salgueiro, o Jair Ventura? Olha, eu acho que ele pode ter vida curta sim, infelizmente. Não o que eu torço, o que eu acho certo. Até porque eu acho que quando trouxeram em cima de um planejamento, isso tem que ser respeitado, tinha que ser feito em cima de uma convicção. Mas os números jogam contra ele e a gente sabe da pressão que é na Vila Belmiro em cima de treinador quando o time não vence. E o Santos amarga 3 derrotas como visitante. Isso para um campeonato brasileiro é muito ruim, Lima, porque fazer uma campanha de recuperação no Nacional por pontos corridos é muito difícil. Então, sinceramente, eu acho que ele está pressionado e ele vai ter que fazer o Santos reagir rapidamente para ele não correr risco de demissão. Bom, o São Paulo não joga no meio de semana, o Palmeiras, já dissemos aqui, pega o América Mineiro pela Copa do Brasil, e o Santos tem o Real Garcilasso quinta na Vila, Salgueiro. Ganhando, ele é primeiro do grupo. Ele perdeu, aliás, para esse time quando jogou fora de casa. Mas acho que na Vila, né, teoricamente, o Santos deve ganhar e garantir a primeira colocação. Aliás, esse jogo nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube para a galera do Peixe, quinta, 19h15, Santos e Real Garcilasso. O Santos está 1 ponto na frente, né, precisa ganhar para poder garantir a primeira colocação, né? O Santos está brigando aí para ser o primeiro, até porque na próxima fase ele decidiria em casa no chamado mata-mata. O que você pensa desse jogo, Salgueiro? Olha, Lima, é um jogo importante por causa principalmente dessa vantagem que você falou aí de no mata-mata fazer a segunda em casa. Eu acho que é importante, a gente sabe do peso da Vila, assim como a gente sabe do peso do Pacaembu, caso no Pacaembu seja a partida de volta, a diretoria opte pela partida de volta do mata-mata. Então, tudo bem, cumpriu a missão, classificou, importante, legal. Agora, é importante também buscar o primeiro lugar do grupo para ter a vantagem. Eu acho que toda vantagem obtida no mata-mata, seja de mando de campo, ou seja de uma vitória para o placar mínimo, é importante. Você tem que saber realmente jogar com a vantagem. Então, o Santos tem que ter isso em mente. Já sobre esse jogo na Vila Belmiro, eu acredito no Santos. Mesmo diante de toda a instabilidade do Santos, eu acredito, porque a gente sabe que o Santos, apesar de não contar com a torcida na Vila Belmiro, a torcida do Santos muito acomodada, mas no alçapão ali o Santos se encorpa e eu creio que vence nesse jogo que a gente vai estar juntos na quinta-feira. Para o Santos perder a primeira colocação, ele teria que não ganhar, né, pelo menos empatar ou perder, evidentemente, do Garcilasso. E o Nacional do Uruguai teria que ganhar do Estudiantes na Argentina, né? O Estudiantes ainda tem aí uma chance matemática de se classificar, porque o Santos tem 9, o Nacional tem 8, o Estudiantes e o Garcilasso tem 5, né? Então o Estudiantes tem que vencer o Nacional, aí é um confronto direto, né? E de preferência por 2 gols, porque aí ele tem 0 de saldo, o Nacional tem 3.
Se ele ganhar de 2-0, ele fica com 2 de saldo e o Nacional ficaria com apenas 1. Então, não é uma tarefa fácil para os Estudiantes, mas também não é uma tarefa fácil para o Nacional ganhar na Argentina e contar com um tropeço do Peixe na Vila. Eu acho que nesse grupo aqui, que é o 6, o Santos fica em primeiro, o Nacional em segundo, e estamos conversados, né, Salgueiro? É bem isso mesmo, né, Lima? Até porque o Santos precisa de uma vitória simples em casa para terminar em primeiro, e quando você realmente busca alguma coisa a mais na competição, mas você depende de outros resultados, aí a coisa começa a complicar. Quando você depende só de você, você está realmente com a faca e o queijo na mão, e eu acho que o Santos não vai deixar passar batido, não. Bom, outro que entra em campo pela Libertadores é o Corinthians, recebe o Independente não, o Milionários em casa, né? O Corinthians com aquela goleada lá na Venezuela de 7-2, ele praticamente garantiu a primeira colocação, porque ele teria que ser goleado pelo Milionários, Independente também golear o Deportivo Lara e tal. Mas se o Corinthians pelo menos empatar em casa, ele já fica com a primeira colocação. O objetivo é ganhar para ficar entre os 3 melhores. O Palmeiras já é o melhor da primeira fase, o Corinthians briga aí para ser o segundo ou até mesmo o terceiro melhor, e aí lá na frente, quem sabe, né, poder decidir em casa outros jogos além da partida de oitavas de final. Essa com certeza o Corinthians vai decidir em casa. E o Carille já avisou, viu, Salgueiro? Para o jogo contra o Milionários, time completo, volta todo mundo. Para o jogo de domingo contra o Inter em Porto Alegre, o Pedrinho já está fora. Ele disse que o Pedrinho sentiu muito ontem, que ele nem ia colocar o Pedrinho ontem, mas o Pedrinho pediu, tal, ele botou. Mas caiu, o Pedrinho abriu o bico no segundo tempo. Então, quinta-feira, como é Libertadores, o Pedrinho joga. Para domingo, o Pedrinho já está fora. O Gabriel, que tomou o terceiro amarelo ontem, também está fora. E o Carille já estuda, né, poupar outros jogadores no jogo diante do Internacional, provando. Os caras falam que não, mas é claro que a prioridade é a Libertadores, né, Salgueiro? É verdade, é uma opção que ele faz, né? Eu acho que chega um momento que você tem que priorizar mesmo, é verdade, é fato. E esse jogo esse próximo jogo agora, que ele vai buscar a primeira colocação do grupo, eu acredito que vai terminar como primeiro também, mas terminar com uma vitória, né? Para realmente, na mesma linha que eu falei de Palmeiras e Santos, né? Que você tem que jogar sempre pela vitória para você conseguir vantagens até onde você chegar na Libertadores. É importante isso, sem dúvida nenhuma. Agora, o fato de priorizar competição é aquela coisa, né, que às vezes eu acho que existe um certo exagero com relação a isso. Agora, essa observação que ele tem do Pedrinho eu já tive em alguns jogos. O Pedrinho é um jogador diferente, é um jogador especial, que merece estar fazendo jus aí para a camisa de titular, e isso é muito legal porque a gente pediu muito ele, mas eu acho que ele ainda sofre um desgaste. Ele é um cara que, se jogar na quinta, é importante poupá-lo realmente no final de semana, porque eu sinto que ele está desgastado com esse ritmo. A única coisa que eu tô olhando aqui, deixa eu só tirar uma dúvida, em relação à sequência, né, agora eu entendi, é porque na semana que vem, como não tem Libertadores e nem Copa do Brasil, né, vai ter jogo no meio da semana. Então eu estou até entendendo o porquê do Carille querer poupar jogadores no domingo, porque se tivesse uma semana para descansar não teria muito sentido, né? Mas, se bem que Corinthians e América Mineiro, eu vou no site da CBF aqui, me parece que é na quinta-feira. E aí, Salgueiro, vamos combinar, hein? Jogo no domingo em Porto Alegre, você acha que precisava segurar os caras ou não? Tudo bem, vai jogar quinta, mas é em Itaquera, não tem viagem, né? Já chegou de Recife hoje, descansou, vai descansar terça, quarta. Aí, na quinta, joga em casa. Viagem para Porto Alegre é 1h10, 1h15 de avião, né? Não é um negócio assim, você fala, poxa, os caras vão chegar desgastados em Porto Alegre. Aí ele vai poupar o time e na outra semana, eu estou só esperando abrir o site aqui para confirmar, mas me parece que o jogo contra o América é na quinta-feira. Aí não é um pouco de exagero, não, poupar os caras, ô Salgueiro? Lima, você sabe o que eu penso sobre isso, né? Já deixei bem claro. Eu, sinceramente, eu acho que há um exagero, sem dúvida nenhuma. Você disse bem, né? O jogo é em Itaquera e depois, realmente, até a Porto Alegre é 1h30 de avião.
Outra, a recuperação dos caras é uma recuperação rápida, né? É uma recuperação sem dúvida nenhuma rápida. Então, quer dizer, você não precisa realmente ter todo esse cuidado, todo esse receio aí. E, Corinthians e América Mineiro em casa é quinta-feira, 6h. Então, é isso que eu tô... uma olhada aqui, da outra semana, dia 31, né? Então. Enfim... Sabe, e é em casa de novo, quer dizer, então, aí eu acho, sabe, que é jogar pra galera também, sinceramente. E aí, de repente, você perde 2 ou 3 pontos numa dessa daí, de repente cai fora das competições mata-mata, aí quando quer voltar para o brasileiro, não dá mais, né? E Olimar, e já perdeu 2 pontos contra o Sport, que pelo desempenho da equipe alternativa e diante do Sport, se tivesse entrado com o time titular, a gente sabia que de repente ganharia mesmo na Arena Pernambuco, né? Então, quer dizer, pode perder mais 2 pontos ou 3 pontos para o Internacional, que vai jogar realmente tudo na sua casa, enfim. Agora vai muito assim, se ele chegar e contra o Internacional e falar assim, eu vou poupar, mas vou poupar 2, 3 jogadores, tudo bem. Agora não pode poupar 5, 6, como tem feito, né? Aí é demais. Bom, e você está esquecendo do jogo do Ceará, né? Na Arena, que ele empatou 1-1 também. Também. Com Danilo em campo e companhia, lembra que ele fez isso? Então, então é isso aí. Bom, mas aí é problema dele, o Carille também está lá resolvendo a vida dele, entre hoje e amanhã. Parece que teremos uma definição dessa novela, se ele vai ou não para o futebol árabe. Então tá certo, meu caro Fábio Salgueiro. Grande abraço para você e daqui a pouco estaremos juntos de novo no Fora do Campo, o nosso programa de debates de toda segunda-feira na Rádio Futebol Clube, hoje às 9h. Então, toma um cafezinho, janta, toma um suquinho e às 9h estaremos de volta aqui, eu, você e o Zé Boquinha. Tá bom, Salgueiro? Sempre um grande prazer, Lima. Até daqui a pouco, então. Ponto final do Upgrade de hoje. Muito obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Toda a nossa programação fica arquivada em forma de podcast. Você pode ouvir quando puder, como quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br. A qualquer momento tem o ClickTime atualizando as informações mais importantes. Daqui a pouco, 9h, o Fora do Campo, debatendo a rodada do fim de semana para você. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.